Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma live de segunda, essa eu não sabia. Bom, gente, vocês já viram as nossas divulgações e hoje eu tive uma convidada, né? Eu tive o prazer de trazer aqui uma convidada especial. Ela também é nossa professora lá do COC Novo Mundo e ela é excelente, simplesmente excelente. Então, vou começar aqui com vocês, vou chamar ela para a gente começar nosso papo maravilhoso entre português e matemática. Essa eu quero ver, hein? Vamos lá. Professora Thaís. Olá, pessoal. Vitor, tudo bom? Faustino, o Ian tinha entrado. Boa tarde. E aí, professora, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Obrigada, Aramis. Gostei da apresentação, fiquei lisonjeada e obrigada pelo convite. Imagina. Pô, você é muito querida. Ó, o Léo entrou. E aí, Léo? Ó, Léo. Oi, Muito Léo. querida por nós, né, da equipe, pelos alunos, e só a gente sabe o quanto a gente brinca e rivaliza lá com os oitavos anos, por exemplo. Oh, sem falar que eu te perguntei, vai ser aquele esquema de entrevista bem bonitinho que você faz ou a gente vai para uma batalha épica, digna de Thaís e Aramis? Ah, a gente pode fazer um pouco de cada, né? A gente começa batendo um papo bacana aí, daqui a pouco vamos ver Parte. se o pessoal do oitavo ano aí vai entrar para poder, né, falar aquelas nossas brincadeiras que eu falo que Sim. aquele professor do YouTube lá que a senhora adora e assim por diante, aquele matemática melhor que português na lousa. Que absurdo. Isso que eu falo, ó, e ainda fazendo merchan pro concorrente. Agora que eu viro youtuber, que estou fazendo aqui as minhas aulas assim, Deixa eu mas ver. o Léo perguntou se tá tudo bem com a gente. Tá tudo bem, Léo? Tudo bom, Léo? Maravilha. E o Palmeiras, hein, Léo? Esse garoto é demais. Vamos lá então, Muito bom. professora. Bora lá. Vamos começar a bater um papo aí sobre paralelo, né, da matemática e português. Muitas das coisas a gente, a Camille aí também, ó. Ei, Camille, falando sobre muitas perguntas, né, que a gente fala, muitas brincadeiras, inclusive acho que todos os professores de português e de matemática, né, passam por isso. A gente tem aquele, não sei se isso é um paradigma, mas não sei se posso chamar assim, mas sempre na escola acha que tem uma rivalidade entre a gente, né, entre português e matemática, professor de português, professor de matemática. Muitos, né, eu também brinco, o pessoal não sabe matemática porque não sabe português, não sabe É. interpretar um texto, e essa briga acho que é eterna. E aí, o que você acha? Ah, eu acho que tem o seu fundo, uma coisa está muito ligada com a outra, né? Eu costumo, quando eu vou começar a explicar gramática para as criaturas, eu coloco bem assim: gramática termina como matemática. A gente está falando do sufixo ica no final. E por que ele existe? Ele existe em função de ter um fundo lógico. Você Uhum. sabe que depois de um verbo você precisa ter um objeto, e aí vai analisar a transitividade dele. Todo esse Não, 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 rolê não. aí, Calma aí, não vou calma aí. começar com isso. Não. Análise sintática na laje da escola, ó, já me dá calafrio, eu tô até branco Desculpa. demais, que eu tenho pavor de análise sintática. Pavor. Eu já conversei isso com você. Eu tenho Já, pavor. já. Ó, pelo amor, hein? Não sei, sei lá, Mas, os no PPO, fundo, é tudo lógica. É o que eu falo é para eles. verdade. Assim como você sabe como você tem que começar a fazer uma equação, você também tem que entender que tudo tem um princípio, né? E que as coisas têm lá a Uhum. sua ordem lógica. Então, eu acho que se as pessoas fizessem as pazes e começassem a olhar com a lógica para essa questão gigantesca, tudo Sim, ficaria sim, mais ameno, né? com Mas a questão da certeza. interpretação é um problema que a gente discute e que Então, precisa ser trabalhado em conjunto. olha, é verdade. Eu durante as aulas, tudo, eu brinco muito, né? Falo, ó, o professor de português vai brigar com vocês, até ela sabe resolver, não zombando disso, né? Mas assim, até a professora de português, óbvio que são os profissionais que conseguem, eu acho que ter o 100% de interpretação, né, da língua portuguesa, também muito melhor do que a gente matemático, mas até vocês conseguiriam resolver o exercício
por conta disso. Por Lendo. conta que, lendo, por causa de uma vírgula, de uma pausa, se você leu a oração pausadamente, com calma, observando as palavras-chave, aí você começa. Aí, ó, começou, tá vendo? Ó, É, começou. Miguel, presente com Z. Pois é, Miguel. Eu pego tanta coisa de vocês, inclusive, né, o meu carioca favorito. Esse garoto interpretou muito na live lá Esse do menino teatro. arrasou. Demais. Cara, é Sempre. demais. E eles brincam disso, né, Thaís? Eles fazem essas coisas muito loucas, assim. Lógico, eles sabem que presente não é com Z, mas eles mandam uma dessas e deixam a Eles gente vão. bravo. Falei. Pra deixar a gente brava, a gente sabe disso. Por isso que o Miguel fala: Nossa, você é tão paciente. A paciência tem É, lá os seus limites, e é justamente porque se a gente acredita no que tá fazendo, né, Aramis? Às vezes eu fico pensando sobre isso. Meu, eu acho que eu até sambei para explicar gramática e você para explicar matemática. Então é. chega uma hora que a gente tem que confiar e falar: esse presente foi só para me provocar, com Sim, certeza. sim, sim, sim. Não, é o que você falou, né? Sambar. Quantas batidas de cabeça eu já dei na lousa Nossa, nesse tom, né? Eu acho é, que minha testa é calejada, já tanto ficar lá, pá, eu não acredito que eu ouvi que 2 vezes 3 é 5, tipo, algumas coisas desse tipo. Mas ok, faz parte. E muitas vezes eles falam, não, isso é só pra. Ó, tá falando aqui, eu fico bravo fácil. Depende do que, né, Miguel? Depende. tem horas que vocês testam, né? Vocês curtem que a gente ative o modo É, hard ali com para certeza, levar com a aula para outro certeza, nível. com certeza. O que eu já te falei também, Thaís, uma vez, falando um pouco dessa gramática, a gente falou um pouquinho de análise sintática. Meu, que coisa difícil é isso, hein? Que coisa Não é? difícil. Olha, sinceramente, caramba, como é que a gente, sei lá também, né? Às vezes a gente fala, pô, como é que o cara inventou o X, ele utiliza o X para achar um valor, mas veja, por que que eu vou ficar procurando o sujeito, se ele é oculto, se ele é indeterminado, se ele é o sujeito simples, o composto? Meu Deus, para que isso? Ó, primeiro, oi, tia Cleide. Ô, E Tia Cleide, tudo bem? hoje eu estava falando sobre isso justamente com o nono, porque a gente começou a ver a linguagem do internetês, pensar sobre a internet e Sim, sobre a gente ter dificuldade de conversar com determinadas pessoas, porque não tem regra. As pessoas simplesmente assumem que na internet não tem regra e a pontuação, forma. né? Exato. A padronizagem da língua desapareceu. E aí a gente tem a perfeita demonstração do que aconteceria se não existissem todas essas regras. Tem gente que eu não consigo conversar, Aramis, porque eu não Não dá. entendo o que a pessoa É, diz. ficou um Não dá para monólogo, né? compreender. Fica. E quando ela começa a colocar, ela cria uma regra própria de uma língua que não é a língua portuguesa, e isso vai Sim. distanciando as pessoas. Então, esse número incontável de regras, eu acho que partiram justamente da necessidade. Porque se a gente for pensar assim, seria como tribos, que cada grupo de pessoas que vive juntinha assim consegue falar a mesma Sim. língua, porque compreende. Agora, o seu vizinho já não vai te entender mais, porque você tem o seu próprio sistema de regras ali que não estão escritas, não Sim. estão dicionarizadas. Então, daí parte essa necessidade. Eu gosto de olhar desse jeito para poder também falar assim: olha, eu sei que é difícil, mas é difícil porque a gente deixou complexa a linguagem, né? A gente Sim, saiu sim, sim. lá do latim e chegou aqui desse jeito complexo. Então, não me culpe, não culpe os gramáticos. Eles analisaram a realidade e fizeram a regra, e é isso Então, aí. você vê, ó, a gente tem um comentário aqui, ó, do Leandro, ó, ele colocou aqui, ó, o Leandro Foucault, português é super necessário para entender um título de um exercício de matemática. Uma coisa está super interligada à outra, né? Aí você vê aqui, ó, o Miguel, ele fala aqui, ó, eu me irrito com gente que coloca uma letra maiúscula no meio da frase do nada. Thaís, tem uma regra disso, não tem? Alguma coisa assim? Que a gente pode usar uma palavra com letra maiúscula? Eu adoro fazer isso, tipo, pra dar uma ênfase. Ok? Então, depende. Se você estiver utilizando só a primeira letra da palavra maiúscula, isso só vai servir para nomes próprios, nome de Uhum, cidade, países, né? sim. E Uhum, tem essa particularização. Agora, quando a gente fala daquele caps lock,
né? De colocar Isso. para poder chamar a atenção. O antigo caixa alta, né? Isso, o antigo caixa alta para os clássicos, não para os velhos, para os Isso. clássicos, Boa. ele, ele tá ali trabalhando para a gente dar essa ênfase. Esse recurso só existe no mundo virtual, porque quando a gente vai para a escrita, a gente está ali no manuscrito, realmente a gente utiliza as aspas para poder dar essa ênfase, né? Então Boa. é uma outra forma de realizar isso. É a mesma coisa que pensar, você está fazendo lá o seu resumo e vai grifar com uma marca-texto. A caixa alta, o caps lock, pode servir para isso, né? Mas eu acho que o Miguel falou talvez só da primeira letra maiúscula, isso realmente causa um Isso. estranhamento. Já todas em caps lock, ok, para dar essa ênfase. Boa. E, ó, quem entrou? A professora Olha Gisele. lá, Gisele, a olha professora lá. Gisele está me devendo uma live, que fique aqui registrado publicamente, hein, Gisele? Ih, Quem sabe a próxima? Já era. E, já era. e, e isso, Thaís, deve ter a ver um pouco, né, essa complexidade da língua portuguesa por conta que, é o que você falou, ele veio do latim, né? Uma língua derivada do latim. O latim já está meio que extinto, na verdade, né? E, tipo, todo mundo fala português é a língua mais difícil que tem. Ok, isso aí, ainda é vera, isso aí? Eu acho que essa pessoa nunca tentou aprender japonês ou mandarim. Eu Cheio de acho. risquinho, cara. Aquele Nossa. chororô falando que tudo tá difícil na língua portuguesa, para olhar para outras línguas. É. Todas são difíceis, porque todas exigem essa padronizagem. E a gente nasce, né? E começa, você sabe muito bem que nós temos aí uma nenê na sua casa, logo, logo, ela tá Pois é. adquirindo a linguagem. Não, E já isso ela tá, né? faz, já tá? Já tá, já manda uns má. Aí. Ou É, o seja, papai não fala o nada, papai só a mamãe, depois, só depois. como sempre. Sim, Mas excelente. isso vai do quê? Da reprodução, do que você escuta. E se você está habituado a escutar coisas de uma determinada forma, quando você vai para padronizar aquilo, para olhar para a regra e fazer uma análise, isso é um movimento que exige muito esforço, porque é uma mudança da sua forma de falar, da sua forma de pensar, de estruturar o pensamento. A Gi tá colocando, e o francês e o alemão? Gente, coloca uma Cara, série na Netflix em russo para vocês verem o que é doideira. meu, eu já tentei aprender francês. Tipo, cara, não tem como. Eu não, só sei falar e que é o Je, JE, que é o eu bonjour, acho. Isso, comment Abajur, ça essas va? coisas aí, ó. Torre Eiffel, é isso aí, Neymar lá, que eu sei falar também, mas isso não é francês. Olha, é uma coisa muito louca. E isso é verdade. Eu acho que toda língua em si é difícil para quem nunca teve contato, né? A gente, por exemplo, nós temos alunos árabes, né, Uhum. libaneses, aqui da nossa escola, alguns deles já mostraram pra gente a escrita, né? Cara, que coisa interessante aquilo, né? Coisa louca, porque a nossa letra, ela, sei lá, eu acho que as nossas letras, não sei, pra gente é tão comum o A, o B, e eles são tipo riscos, né? Assim como o Uhum. mandarim, por exemplo, são traços, algumas formam até desenhos, né? E isso é bem legal, bem doido. E mostra a complexidade do negócio, né? Que vai muito além. Não, e eles escrevem de outra forma, né? A gente escreve da esquerda para a direita, eles escrevem ao contrário, da direita para a esquerda. Uhum. Que coisa sensacional. E põe pontos em cima do J. Meu, eu fico bobo de ver e sempre falo, é uma língua, um idioma que eu ainda quero aprender. Por sei lá por quê, porque eu acho muito legal aquela escrita toda puxada, assim, show de bola. Não, eu também acho. Você primeiro se atrai por essas coisas, talvez pela beleza, né? Você falou do francês, eu fui estudar Sim, francês, eu fiquei um ano tentando estudar francês, mas como era só os sábados, e qualquer língua você precisa falar, né? sim, Ficou aí uma névoa nessa minha história com o francês. Mas eu acho que é a parte mesma disso, coisa. dessa beleza, da admiração. E língua vai muito além, né? Envolve cultura, envolve Muito, preconceitos e quebra de preconceitos, né? É algo sim. muito mais complexo do que falar letras organizadas em orações e Ó, períodos compostos ou não. o, nossa, o famoso predicado, meu Deus do céu.
Ó, o Miguel colocou assim, ó, eu adoro a letra U com pontinho, né? Miguel, isso aí, cara, se chama trema. Trema. Cara, quando eu estudava, tinha o trema. Aí em 2000, acho que em 2009 que trocou a regra, um negócio assim, não tem mais. Como assim? Tipo, meu, mudou muita coisa. O famoso hífen, tem hífen, não tem. Se a palavra acho que tem duas vogais iguais, não tem. Olha, que briga, viu? Muito Mas difícil. esse ponto é muito necessário, Arami, sabe? Porque a gente fica falando, língua portuguesa não é só a gente falar, ou línguas, né? Não é só Uhum, partir e pensar em comunicação. Tem aspectos políticos, aspectos sociais, como eu tinha falado, preconceito. Para uhum. pensar, na economia que não levantou, mudar todos os livros em função da charmosa trema. Pois é. A Sim. reimpressão desses livros, todo o sistema didático do país, e não só do Uhum, Brasil, porque foi um tratado com Portugal. Então, assim, sim. o setor editorial levantou um dinheiro, ó, da hora com essa reestruturação. E É, não tinha pensado nisso, é verdade. tem muita É, coisa que fica em jogo com essas coisinhas, né? É um simples detalhe, são dois pontinhos em cima do U que levantaram uma grana. sim. Olha, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado, caramba. E não foi só isso, né? Se eu não me engano, eu acho que nosso alfabeto não mudou em si, assim, vai. O cedilha já tinha, mas não sei se faz parte do alfabeto. Não sei se É, a gente pode o falar isso. cedilha, ele acaba sendo um acento, né? É o C com cedilha. E Sim, aí, é dessa forma. Tanto que se você procura no teclado, muitos não tem, porque ele é não tem. considerado essa adição. É, então. Ó, o Miguel falou que vota para voltar os pontinhos. Miguel, é mais fácil trocar de país, cara, porque o negócio tá feio. É, É, aqui Miguel, acho tá. que os pontinhos são a última prioridade do país agora. Putz, com certeza. Inclusive, tem uns países, não sei se é Dinamarca, acho que é na Dinamarca, que tem um 8, um corte. Para mim, isso é uma coisa, mas na matemática é uma coisa. Agora, na linguagem dos caras é uma letra. Tipo, pô, a gente representa É, o vazio, o conjunto vazio com uma bolinha e o corte no meio, né? Tipo, e os caras usam o verdade. alfabeto, tipo, para escrever. Tá bom, beleza. É com Então deve vocês, ter algum lugar, Miguel, que ainda vai admitir você e a com forma que certeza. você E os seus pontinhos. prefere. Exatamente. Boa. Olha, ó, ele colocou outro comentário, ó, mas do jeito que o brasileiro é, eles não iriam reimprimir, eles iam pagar um maluco, como, meu Deus, com uma Meu caneta para Deus. colocar os pontos. O Olha, Miguel vai imagina longe. quanto vai, Miguel, você deu uma viajada monstra agora. Vamos Sempre. voltar pro planeta Terra, na galáxia Via Láctea. Vamos lá. Bom, que loucura. Eu até esqueci que eu ia falar. Eu ia te Desculpa. perguntar alguma, não, eu ia te perguntar alguma coisa sobre isso daí. Ah, lembrei. Seguinte, muitos, muitos alunos não percebem que português, né, a língua portuguesa, a matéria, né, a disciplina de português, gramática, literatura, redação, técnicas de redação, também é considerado uma ciência, né? Veja, a gente já falei várias lives aqui, em lives anteriores, principalmente o professor Marcelo, ciência. Quando a gente fala de ciência, geralmente lembra de um laboratório, de pesquisas, de experiências, aquelas experiências mirabolantes, com liquidinhos coloridos e explodindo coisas. Só que a ciência vai muito, muito além disso, né? A gente fez duas lives aqui com o Marcelo e ele é professor de história, eu sou professor de matemática e foi muito bacana. Poxa, por que que português não é ciência? Lógico que é. Vamos quebrar isso daí, Thaís. Vamos, adoro quebrar coisas. E quebrando essa situação de língua portuguesa, língua não ser ciência, é Sim, ciência. Porque é com certeza. produção de conhecimento. E assim, mas Uhum, isso vem de uma herança, né? A gente começa a encarar a língua como ciência a partir da linguística, propriamente dita. uhum. Que vem lá Isso, com o Saussure no início, em é isso. 1900 e bolinha, aquelas loucuras, né? Mas voltando para a atualidade. E é dela que parte a análise de como a sociedade ela caminha e para onde ela vai através da língua. As palavras que a gente Uhum, escolhe, elas definem muitas vezes o movimento em que nós estamos, né? Então, isso é uma discussão muito mais ampla, porque não basta falar só da linguagem,
só da língua portuguesa como ciência, é reconhecer que existem ciências humanas e não só Uhum. biológicas, né? Sim, Que geralmente exatas. são as, Sim, sim. né, as É, ciências exatas, elas geralmente têm o rótulo central do que é ciência, mas ciência é a produção de conhecimento. Se a gente está produzindo, se a gente está investigando, se a gente está indo para frente como sociedade, é em função de todos os campos da ciência, desde as sim, é um humanas, que é conjunto, né? aqui estamos, Sim, é, exatamente, até exatas, sim, e sim. isso vai em conjunto se articulando para promover o avanço social. Então, é para onde nós estamos indo se deve a tudo isso. E falar esse tipo de coisa só mostra a ignorância, né? Uma ingenuidade da pessoa. Então, vamos estudar um Sim. pouquinho e reconhecer que está faltando ciência no seu pensamento aí para poder Boa. chegar lá. Isso. Então, é muitas coisas, né, pessoal? É o que eu falei. O pessoal fala, ciência, ciência, ciência. Meu, o título da live com o professor Marcelo foi Tudo é Ciência. Acho que aí Tudo assim. já diz tudo, né? Exato. Tudo é uma forma de ciência. A gente tem que. Tudo que a gente pensa e talvez tenta achar um contraponto disso, nós já estamos fazendo na ciência. Pensando por um lado, a gente está refutando aquela ideia para tentar criar uma outra hipótese e assim por diante. Uhum. É muito legal. Ó, uma pergunta aqui do Léo. Professora, vocês, professores de gramática, na verdade, teria que ser tudo, né, Léo? Professor de língua portuguesa. Sempre tem que estudar a língua, não? Por causa de constantes mudanças. Sim, isso é um ponto, Léo, porque a mudança, ela se faz presente porque se a língua é viva, o Aramis ele começou falando sobre, por exemplo, latim. Por que latim Uhum. muitas vezes é considerado uma língua morta? Porque as pessoas elas não a utilizam no dia a dia, então ela não se reinventa, ela não avança. Agora, quando a gente fala de língua portuguesa, ela é viva, que ela está ali na ciência se desenvolvendo, as pessoas, conforme a usam, avançam e vão entrando novas palavras com origem de outras línguas também, e assim a gente vai tendo uma abrangência. Então é algo muito complexo. E chega a ser injusto falar que não é ciência quando a gente vê a complexidade do negócio. Porque cada Sim. grupo de falantes vai usar a língua de um jeito. E usar para quê, como, né? E aí você Uhum. vai vendo a combinação. Enfim, tem tantos aspectos ali dentro que você tem que aliar a gramática a essa evolução linguística e o negócio é muito complexo, muito, muito abrangente mesmo. E a gente, é, além, mesmo falando português, se a gente comparar com outros lugares que falam também, né, que usam também a língua portuguesa, nós temos muitas diferenças. É simples. Acho que o exemplo mais comum para o Brasil e Portugal. Tem coisa que a gente Uhum, fala aqui que os caras falam, como assim? E vice-versa. Né? Vai muito da região, da cultura, do próprio Brasil. Né? O próprio Brasil. O nosso idioma daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, é um. Se eu for para o Paraná, já muda um pouco. E é a mesma uhum, língua, né? E isso exatamente. é bem legal, é muito bom. Pena que o latim, olha, eu também seria uma língua que eu gostaria de estudar, Ah, de eu acho aprender a lindo. falar, né? Deve ser Era uma das bom. minhas matérias favoritas na faculdade. Eu adorava latim. Só eu, né? Eu era estranha É, da turma, todo mundo, por que eu tenho que aprender latim? E a trouxa lá da Thaís, ai, que legal isso. pô, então, e eu acho bem interessante por conta, por exemplo, tabela periódica, né? Os nomes dos Uhum, elementos vêm do latim. Cara, e pô, por que que prata é argentum? Meu Deus, é sensacional isso, é uma que palavra fica muito mais bonita. legal, inclusive. Fica show de bola. Vamos lá, ó, outro comentário aqui, ó. Davi Carvalho, ó. Vejo. Ó, antes do Davi, eu vou sair falar do Marcelo, que ele falou mococa. Mococa é uma palavra que a gente tem que parar e analisar essa frase. Sim. Professora, qual que é o sujeito dessa frase? Mococa tem um idioma. Tem como matemática é a dificuldade Travado. de entender a Ah, eu voltei. escrita do problema. Sinto que essa ligação mais forte dos dois. É isso mesmo, Davi. A gente falou aqui da interpretação, por exemplo, de entender
primeiro de tudo, não é nem saber a matemática, como é que faz uma operação. É uma coisa simples, é a interpretação. Tem gente que não consegue nem fazer um bolo por causa disso. É É impressionante. verdade. Só um Impressionante. adendo. Esse moço, Davi, é o meu Sim, cônjuge, tá? é. Davi, parabéns, Davi. Você merece um troféu. Tá bom? Olha que absurdo. Você não tem noção como é que essa professora é no trabalho. Ela castiga os Oh, alunos, ajoelha no milho. ah, sim. Brincadeira, brincadeira. Tadinha, deve Ele tá apanhar em casa. acompanhando, tadinho. Ele tá Boa, acompanhando tudo isso. show, Davi, parabéns. Você é um santo, cara. Miguel, Que absurdo. ó, latim não é uma língua que os padres falam do nada? Ou eu tô falando isso? É essa mesmo, Miguel. É Não é, essa, não é do Miguel. nada, né, cara? Quando os caras rezam lá a missa ou algum outro, sei lá, manifestação religiosa, eles mandam lá, o Papa manda Tem as latim. músicas também, né? Os cantos gregorianos, se eu não me engano, são em latim. E são Meu muito Deus. bonitos, por sinal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Meu Deus! É tipo isso. E aí, pô, fica bonito, cara. Fica realmente latim é uma coisa muito legal. Fica Boa. mesmo. A linguagem dos cachorros, né? Eles latiam um pouquinho. Boa. Tom, tom, tom. Tum. É isso aí, galera. Esse é o meu colega É, de trabalho. boa. A gente tem que descontrair, senão a gente sabe que a matemática é uma coisa superior, mas as piadinhas são mais, né? São Ah, tá. maiores. Boa. Com Gostou, hein, certeza. professora? Ó, o Léo aqui, ó, mandou, ó. Meu primeiro contato com o latim foi o Sexto Sentido. O garoto falava, nunca vi esse filme. Faz Putz, e sentido, professora? Aramis? Que falta de cultura! Mas Olha, eu para filmes sou muito devagar. por isso Muito. que a gente nivela aí os negócios das lives, colocando também o lado da nossa do Lit Nerd, que ele traz o lado da cultura. Vamos, É vamos verdade. trazer um pouquinho isso aqui para o Boa. espaço do Aramis, mesmo ele não merecendo. Mas vamos lá. Tem umas É, lives a- aí que a galera fica brigando com a minha, mas tá bom, tá bom. A minha live dá não, audiência. vamos Quer, falar quer nada, vamos conteúdo. falar nada. Boa. Mas, gente, basicamente, assim, essa fala do Léo sobre o sexto sentido, ela também está presente, né, o latim, ele tá nesses filmes, principalmente, que falam de bruxa, que falam de terror. Porque latim, é essa língua que dá origem a esses feitiços, a essas Uhum. conjurações, sabe? Se pegar Harry Potter, por exemplo, a J.K. Rowling, para poder escrever, ela pega a base para todos os feitiços do latim. Então, sim, Verdade. no Sexto Sentido, em Harry Potter, em qualquer lugar que você for ver esse pezinho no mundo mágico, nessas coisas assim bizarras e tal, É. você vai encontrar o latim, porque ele dá pé para essas coisas e é ótimo. É o ingrediente certo. Vai escrever, vai produzir Sim. alguma coisa com isso, vai pro latim. Ó, o Leandro novamente, ele colocou aqui, ó. E o Esperanto será um dia utilizado de verdade? Não sei o que é Esperanto. Então, Esperanto foi a É uma. tentativa de Ah, criar uma língua geral, entendeu? Que que todo mundo isso? pudesse falar. Ela é Sério? mais simplificada, sério? Meu Deus. Muito legal. Esperanto tem uma proposta muito legal. Mas, diante das implicações políticas que influenciam a língua, como Isso por que eu ia exemplo, falar. É, por que, que a gente. os caras Pode falar, nunca numa desculpa. guerra, por exemplo, os Estados Unidos sempre tem briga com a Rússia, por exemplo. Os caras não vão falar a mesma língua, óbvio. É, nossa, que Não. louco. Mas Porque que quem legal. domina a língua e a língua padrão, aquela que é colocada para o mundo inteiro, ele tem um poder sobre os outros. Então, quando a gente para analisar por que é o inglês que é ensinado na escola, né? Beijos, Leiloca. Uhum, Por que é o inglês que é verdade. ensinado na escola? Porque é a potência mundial. Aí vocês Sim. podem se perguntar, e eu espero que se perguntem: será que um dia vamos aprender mandarim? Não sei, mas é para isso que nós É, caminhamos. Então, por mais que o Esperanto tenha uma filosofia, uma proposta muito boa pela sua. E é fácil, né? Porque ele é muito mais fácil, Aramis. Depois, se você der uma pesquisada, sim. ele mostra, né, que é mais simples a proposta da língua do Esperanto para que seja mais acessível. Só que, politicamente, geopoliticamente, falando de Lucas É, também, olha, eu acho que, como eu não sabia o que seria o Esperanto, agora que você falou, tal, e o Leandro trouxe, eu acho isso bem bacana. Porém,
pensando um pouquinho, nós, seres humanos, a gente busca um mundo perfeito com paz, né? Assim, com a paz, sem guerra, sem brigas, principalmente políticas. E nós, pelo menos, quando a gente fala de Brasil, até mesmo de São Paulo, ou então de Santos, São Vicente, Praia Grande, nós temos muitos problemas que geram, entre aspas, guerras, né, pequenas. Não guerras de arma, tudo, mas guerras políticas, por exemplo. E eu acho que nesse caso jamais utilizaremos, minha opinião. É. Por causa disso que você falou, dessa questão geopolítica, né? Todo mundo vai falar. Sempre um não gosta do outro e acaba tendo esses problemas, né? É horrível. É. Horrível. É a história de dominação, de opressão que vai Pois é. acontecer e continua acontecendo. A gente precisa Sim, evoluir muito como humanidade para sim. que uma proposta como essa possa vingar e todo mundo vá aderir, né? Ó, o Marcelo Faraco trouxe aí pra gente, ó. Acho legal pensar que o alfabeto fenício surgiu muito pelo comércio. Olha o português facilitando para matemática. Pois é, cara. A gente lá gosta de contar pedrinhas, né? Ó, eu tenho uma pedrinha, se tem duas, tem mais do que eu. Mas o pessoal gosta de pôr palavras aí no meio. Ok, estamos felizes. Nos ajudaram. Boa. Ajudaram Ó, e muito, não é por nada não. a Gisele aqui querendo criar uma rinha, um desentendimento entre português e Mas o senhor matemática. tinha começado a rinha, e aí Tudo bem. O outro aqui, Miguel, manda, ó, I see dead people. Meu Deus do céu, esse people, Miguel do céu. Mas é isso aí, ó, Gisele colocou, é a base para muitas línguas. Pois é, gente, não tem muito o que fazer. Ó, o Miguel colocou, é colocar o S e o num no final das frases, né? A professora pode falar um pouquinho melhor do latim. eu travei de novo. Tá girando, o áudio tá saindo, mas a tua imagem tá um pouquinho travada. Ah, então você está me ouvindo, beleza. Boa. Não, é muito mais complexo que isso, Miguel. Não é só. Existe toda uma questão de desinências, enfim. A classificação, né? Dentro da língua portuguesa, você está falando de latim. Dentro da língua portuguesa, a gente tem as classes gramaticais, né? No latim, a classificação gramatical da palavra depende do finalzinho da palavra. Então, todas elas podem ir para vários lados, mas depende desse final. E aí tem que fazer adequadamente, enfim. Por isso que também na época a gente não tinha só o latim. O latim ele se derivou para o latim vulgar, que era o que as pessoas sem estudos conseguiam falar, dada a complexidade dele. Boa. Miguel, cara, seus comentários são pérolas. Olha o que ele mandou. Se o mundo Supera. voltar a virar Pangeia, ia virar tudo paz, porque os presidentes iam ser vizinhos. Cara, isso vai acontecer em algum momento daqui a milhões ou bilhões de anos. Se a nossa estrela Sol não nos engolir primeiro. Boa. Estamos aí. É Fazer isso. os Mas, votos de que isso demore. cara, não, vai demorar muito. E nem acho que o Sol vai engolir a gente primeiro, bem dizer. Vai queimar a Terra, na verdade, primeiro. Boa. E é isso. Professora, o que você tem mais de bom para a gente falar aí? Eu tô sabendo, então um tempão já, que você está fazendo mestrado. E nada Sim. mais do que é o que? É ciência dentro da língua portuguesa. Conte mais um pouquinho para a gente sobre essa questão do mestrado, da pesquisa dentro da língua portuguesa. Então, o mestrado em específico, eu estou fazendo voltado para a educação, né? Uhum. E eu já pesquisei um pouco dentro da literatura, né? Que é para uma outra vertente, mas agora falando do que eu estou fazendo no mestrado, a gente entende que as coisas são muito mais complexas do que parecem, né? Quando a gente olha para a educação como ela está hoje, quando a gente vê esses comentários pérola do Miguel, e talvez tivessem pessoas que não fossem levar numa boa, né, Aramida? A gente Sim, consegue, né, conduzir e trabalhar com essa criatividade deles, mas nem com sempre isso é certeza. possível. E por que não seria possível? Justamente porque quando a gente fala lá das ciências humanas e entra na educação e vai para o mestrado, a gente está fazendo pesquisa.
A gente está sim. vendo que tem políticas que influenciam na educação, né? A gente vê que a história dela, a forma como foi se desenvolvendo. No início, a educação, a Aramis não estaria aqui falando com a gente, porque era para mulheres, né? A educação, a Uhum, função dela era muito verdade. mais para mulheres. Então, quem estaria falando com o ensino fundamental 2, com certeza não seria o Aramis, seria uma outra personagem, porque a gente vê o quanto já evoluiu. E na educação, no momento, eu pesquiso a formação inicial dos professores, justamente para poder ver quais foram as dificuldades do que eles se formaram e do que é a Uhum, sala de aula. Porque ninguém pois avisa é. para você, quando você está lá na faculdade, que muito bem alguém pode decidir dar cambalhota atrás de você enquanto você está dando aula, né, oitavo ano? Uhum. Tudo que nós menos aprendemos na faculdade é isso. Eu acho Exato. que isso é uma questão, né, que você falou, que vem lá de cima. Eu acho que, lógico, os cursos de licenciatura hoje, eles são bons até um certo ponto. Porque não adianta, como toda outra profissão, você aprende muita teoria, muita, né, pouca prática. Não tem como você, Exato. não tem como você aprender a prática na faculdade. Você só aprende a ser professor dentro da sala de aula. Não tem como. Não tem como. Se você não está ali dentro, naquele ambiente, com, sei lá, vamos supor, 20, 25, 30 alunos de diferentes famílias, de diferentes culturas, né? Dentro de cada família tem a sua cultura, a, no, naquilo que você acredita. Meu, na hora que você chega e vê, se junta todo mundo ali, cara, vira uma doideira. Vira uma Vira. doideira. É o E se caos. vo- É o caos. E aí você sai cru da faculdade. Quando você chega na sala de aula, começa a acontecer tudo isso, explodir, entre aspas, num bom sentido, bombas ali com você, cara, é um se vira nos 30. Se vira nos Uhum. 45, né? 45 minutos de Exato, aula. 45 minutos. Pois é. Exatamente. Mas eu ficava nessa superfície, Aramis. Eu acho que a pesquisa é justamente isso. A ciência é isso. Você se incomoda com algo e você Uhum, precisa ir em busca de uma solução. Então, eu me sim. via muito angustiada. Por que que isso não era debatido? Tudo bem, a gente realmente só se torna professor quando você assume a função em sala de aula. Sim. Mas existem certas coisas que precisam ser discutidas. Não dá para ficar numa teoria do mundo perfeito em que os professores são heróis, enquanto tem toda uma realidade que precisa ser analisada e criticada. E aí tem essa dicotomia aí entre teoria e prática que precisa ser vista. E é bem nesse sentido que eu pesquiso. E o Uhum, que eu defendo, agora eu estou chegando no final dessa trajetória, é o professor se formando como pesquisador. Porque quando a gente uhum, fala que ela só dá aula de língua portuguesa, ele só dá aula de geografia, ele só dá aula de matemática. O professor ele perde a habilidade de solucionar problemas, de superar uhum, também, porque ele não é mais sim. pesquisador. Ou seja, se ele tem um problema, ele chega para quem? Para ninguém. Porque quem é que vai Pois é. ajudar ele a solucionar esse problema se não a pesquisa, se não ler, se não relacionar a teoria com a prática, né? Sim, 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 totalmente. Você vê, e é uma coisa bem interessante. Ó, o Leandro fez uma pergunta: o curso de letras está de acordo com a realidade profissional? Leandro, eu falo muito, muito não, mas assim, eu já falei algumas vezes em sala de aula. Muita coisa que a gente aprende na faculdade, por exemplo, eu fiz faculdade de matemática. O que eu mais aprendi não foi matemática, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Eu não sei você, Thaís, mas não sei na faculdade de letras, mas será que você aprendeu a fazer uma análise sintática na faculdade? Eu creio que não, porque eu não aprendi a fazer fração na faculdade, sabe? E parece que fração, análise sintática é uma coisa tão básica que tudo que a Uhum. gente não aprende é isso, né? A gente aprende, é o que eu falei, nós aprendemos teorias, Piaget, Vygotsky, me ajuda aí mais aí que eu esqueci o nome dos caras Não, todos por aí. exemplo, Paulo Freire, isso, Paulo Freire. A gente é, vê nesse nível das coisas. O que me incomodava muito era, por exemplo, eu hoje tenho um aporte para falar de Shakespeare brilhante. Mas quando eu uhum, cheguei na sala de aula, como é que eu ia falar para o sexto ano sobre Shakespeare, é, Macbeth, Lady Macbeth? Como é que eu ia falar sobre as mãos dela depois de tudo que aconteceu? é, É, enfim, pois é.
Não dá. Aí tem uma distância, né? Uma distância muito grande entre o que a gente viu e o que vai realmente para a sala de aula. E aí eu não acho que talvez ficasse nas costas do Vygotsky, do Vallon, do Piaget, ficaria muito mais de pensar sobre isso, né? E como você Sim. vai usar esse tipo de coisa quando entrar na sala de aula? Tudo bem, depois de muito custo, ó, eu encontrei Shakespeare, por exemplo, no 7º ano, mas sexto não dá. Entendeu? É, Tem umas formas é. aí de. Pois é. Acho que eu travei ou você travou? Não sei. Voltou. Tinha dado uma travadinha. Voltou, voltou. Voltou. E tem vários pontos aí dentro que a gente fica olhando para nossa formação, é justamente isso que eu pesquiso. Uhum. Eu olho para minha formação e eu falo, cara, como isso me ajudou a me tornar professora? Ou foram os professores mais velhos que tiveram a paciência de sentar do meu lado e mostrar caminhos, né? É, Ou foi a pesquisa? Enfim, aí tem sim, vários sim. pontos para a gente pensar. Não, diversos. E isso é muito louco, assim, né? Eu falei isso uma vez na sala de aula. Falei, gente, vocês acham que a gente aprende o que na faculdade de matemática? É, matemática. Eu falei, não, pelo contrário. Muitas coisas que não são matemática. Tipo, como assim? Então, como você sabe isso? Não é simplesmente porque a gente fez uma faculdade que nós sabemos aquilo. Assim, né? Aquilo que nós, não é que sabemos aquilo, que nós aprendemos aquilo, né? O estudo ele continua depois da faculdade. Não para, não Não para. para, não para. Você falou, É. velho, do Shakespeare. Às vezes você pode nem ter tido um aprofundamento que você precisava do Shakespeare. Se você não corresse atrás, já era, né? É Não, meio que por esse lado. com certeza. E isso vai da gente também tirar, né, esse pensamento, porque eu acho que até os nossos alunos eles podem pensar que depois da faculdade acabou, não precisa mais estudar. Mas se você quer ser um bom Uhum, profissional, como a gente rala para ser, né, Aramis, sim, a gente não para. sim. Todo dia a gente aprende E qualquer qualquer coisa que profissão. seja nova, Sim, em qualquer qualquer profissão para se dar profissão. bem. Qualquer. Não tem jeito. Você tem que sempre tem que estar atualizado. As coisas atualizam. Pô, a língua portuguesa atualizou há pouco tempo. É, a matemática é uma coisa mais devagar, bem mais devagar quanto a essas atualizações. Mas, por exemplo, esse ano, teve uma criança que descobriu, ela descobriu não, estudou, fez, provou que tem um esquema mais fácil para descobrir quais são os números divisíveis por 7, por exemplo. Tipo, Uma criança. fala assim, pô, que coisa inútil. Não, mas é muito Uh-uh. útil para computadores e assim por diante. São métodos pequenos. Pô, é uma criança, né? Então, nós sempre temos que estudar. Não, Tem e que sempre Aramis, isso saber. que você falou, as nossas ciências, elas vão se expandindo e elas vão crescendo a tal ponto que a matemática parece que, né, vai num ritmo mais lento, mas é dela que parte a lógica para uma computação. Então, quando a gente Sim, fala de programação, a gente está falando de linguagem, a gente está falando de lógica, e aí que a sim. matemática e a língua portuguesa se encontram, porque a gente está falando de vários É, sim, avanços nos dois sentidos, sem sim, falar em sim, tudo que a gente pode deixar passar, né? Então, todos os sim, dias tudo se reinventa e aumenta. E se a gente perder o bonde, já era. A com gente fica certeza. desatualizado e nada que a gente vai fazer vai ter qualidade, né? Com certeza. O Leandro colocou aqui de novo, ó, de um modo geral, acho que os cursos têm linha filosófica barra conceitual do assunto estudado. É meio que isso também, você vê, é muita teoria. Teoria, prática. Pô, eu não sei como é que foi a sua faculdade, mas eu acho que deve ter sido mais ou menos igual à minha. Quando você vai fazer o estágio, né, Meu Deus. as pessoas já devem ter se deparado nisso. Você, na época que você estudava, você estava numa sala de aula, sentado, olhando o seu professor, e tinha um outro adulto na sala que era o estagiário daquela disciplina. Ele ficava sentado fazendo anotações. Ou seja, por que ele não dar uma aula? Por que ele não Uhum. passar na pele o que o professor realmente faz? Né? Eu acho que essa questão do estágio do professor deveria ser um pouco melhor repensado, né? Ou então, já que a ordem vem lá de cima e às vezes dá esse problema, por que o professor não olha para o seu estagiário quando tem e fala assim: vem aqui, quer tentar você? Eu estou aqui para te amparar, eu estou aqui para te ajudar. Uhum. Vamos fazer uma aula. Você faz uma aula, você me mostra, eu te dou alguns pontos bacanas que eu acho, que eu não acho, e vai você, tenta você. Eu acho isso bem interessante.
aprender fazendo, né? Você tocou em vários pontos, Aramis. Acho que o primeiro disso tudo é o coleguismo, é o senso de pertencimento à profissão e você entender que você também vai passar. Então, você ajudar a formar outros professores, isso dentro da escola mesmo, na sala de aula. O professor mais velho com o seu estagiário precisa isso acontecer. Mas, às vezes, tem uma barreira. Quantas vezes nós não somos colocados pela própria sociedade um contra o outro? Né? Sim. E é nesse senso de comunidade que as pessoas podem crescer. Agora, numa sala de aula, onde o professor com mais idade está pensando que vai perder o emprego para o mais novo, isso não acontece. Né? Eu tive a oportunidade na formação de ter ótimos estágios. Eu fiz 4 estágios durante a formação. E cada um foi num lugar totalmente diferente. E tive sorte de encontrar pessoas que pensavam diferente. Então, óbvio, passei por lugares que as professoras elas não deixavam eu falar com os alunos. Porque elas diziam que a função era delas e que a sala de aula era delas. Mas também Exato. Mas também estive em outras que elas me colocavam sentada do lado delas. A Gi, né, foi minha professora. E eu passei, atuais colegas nossos, que foram meus professores, me colocaram do lado deles na frente da sala e dividiram numa postura super humilde e que me fez crescer a partir dali. E também tem um projeto hoje que traz licenciaturas que funciona como iniciação à docência. Porque, às vezes, você não vai aguentar a bronca de uma sala de aula. São muitas cabeças, muitas bocas falando ao mesmo tempo. O negócio precisa de um teste. Sim. Você precisa ficar ali na frente e sentir o quanto de energia vai te levar para você tomar a decisão, que é uma decisão muito importante para sua vida. Porque, a gente fala assim, né? As pessoas em si falam, pô, ser professor é fácil. Tá, tudo bem. Tem os seus benefícios, como outras profissões também têm. Mas, primeiro de tudo, você gosta de falar em público? Primeiro. Acho que é a primeira coisa, porque são crianças, não são nem adultos, são crianças cheios dos porquês, que é normal. Tipo, 25 crianças ali junto com você, é uma responsabilidade imensa que você tem que cuidar delas, entre aspas, né? Você tem que supervisionar elas. Você vai falar assim, gente, seguinte, hoje nós vamos falar de relevos do Brasil. Todo mundo olha pra sua cara e fica, esperando você falar. E esse falar em público já quebra muita gente. Muita gente. E na faculdade não tem esse falar em público. É uma coisa que você aprende fazendo. Então, ser professor não é moleza. Não. Só por essa... esse primeiro pegadinha. ponto. Que é só o primeiro. De tanto. Isso. Falou em público? Você gosta de falar em público? Ah, não, eu tenho vergonha e tal. Pronto. Já quebramos aí. Simples. Exato. Eu acho que tem... O Léo, ele acabou de me lembrar aqui uma situação que aconteceu com a sala dele. Foi o Léo. Foi. Olha a situação. Estava eu, naquele 7º ano numeroso que a gente tinha, que era Leonardo, Olha, que era Pardini. Ali foi, acho que foi a nossa prova de fogo, Nossa, cara. Porque foi o ano que foi. nós chegamos na escola, em 2018. Não faz tanto tempo assim, foi tipo ontem. E, enfrentamos uma sala punk. Mas uma sala punk, assim, em vários sentidos. Eles eram muito bons, os caras eram muito bons, muito bons. E aí, justamente nesse sentido, a gente ficava louco, né? Às vezes dando aula, porque eles passavam, era um rolo compressor, ia por cima da gente o negócio até com as perguntas. Eles sempre ultrapassaram, né? E hoje, no ano, a gente tá vendo como eles estão. E não vou começar aqui, porque senão eles vão se sentir muito homenageados se eu falar nada, viu? Aí, estava eu dando aula, deixei meu livro em cima da mesa para poder dar aquela organizada na sala. Aí, fui pegar meu livro. Cadê meu livro? Eles estavam fazendo exercícios. Meu livro desapareceu. Aramis, o que você acha que aconteceu? Roubaram meu livro? Fiquei louca. Imagina. Mandei todo mundo procurar meu livro. Rastreei tudo e que não sei o que. Mandei chamar Márcio na sala. Quando fomos descobrir, Holda foi fazer uma pergunta para mim. Colocou o livro dela em cima do meu e levou os dois. E eu briguei com todo mundo. Eu acabei com...
E a E galera, no tipo, final das contas. E eles assim, tipo, quem é que tá com o livro? E tava embaixo do ferrou. livro da Honda. Não, Nossa, ele deu risada disso, porque eu fiquei muito louca. Porque onde já se viu roubar o livro da professora com as respostas? E no final foram fazer uma pergunta, levaram por engano o livro. pois Aí é o é, momento que cabe, gente, desculpa, né? Que difícil. sim, pois é. Olha, é muito difícil. Professora, para acabar, a gente está com o horário um pouquinho já Sim. contado. Temos uma pergunta que é muito boa de uma aluna nossa. Na verdade, você não está mais dando aula para ela, porque ela já está no ensino médio. Eu dou aula uma vez por semana para eles, né, com geometria, mas Giovana Lopes, a doida do Vladimir, do teatro do Coque Novo Mundo. Que Maravilhoso. apresentação dessa menina. Eu brinco até com Ótimo. ela hoje, ô Vladimir, não sei o que, muito legal. A Muito boa, pergunta muito. dela, eu acho que, ó, foi uma pergunta que mexeu ali na minha ferida. Hum. Essa pergunta foi muito boa. Qual é o maior desafio de ser professor? Não é o maior, né? São os Quais, maiores. né? Os maiores. Porque são Tem vários, né? diversos, diversos, Tem vários. diversos. Eu acho que, primeiro de tudo, nós acreditarmos em fazer um aluno aprender qualquer que seja o assunto. Pode ser matemática, português, ou então até numa história de vida nossa, que muitas vezes a gente conta para mostrar para eles alguma coisa. Eu acho que só o fato da gente acreditar que a gente pode mudar a vida deles, nem que seja um pouquinho do nosso conhecimento, dessa troca de experiência, já valeu esse desafio aí para mim. É. Os desafios são vários, mas eu acho que também implica nisso que você falou, Aramis, no sentido da responsabilidade que a gente assume. Sim, Porque o poder da fala de um professor, ele amplifica num jovem, numa uhum, criança, de um jeito infinito. Se o professor sim, fala que você